Salve, salve, queridos linkados e linkadas, agora, tá começando mais uma live especialíssima aqui do nosso querido, inigualável, o maior canal do YouTube de todos os tempos. Bem-vindos, vocês estão no Link Podcast, o canal das estrelas. Olha, rumo a 1 milhão de inscritos, a gente vai bater essa meta aí, precisamos da sua colaboração. Você que nos acompanha, você que gosta do nosso trabalho, dá aí uma moral, se inscreva no Link Podcast, venha fazer parte aqui da nossa família. Aproveita aí também, já ative o sininho de notificação e cutuca com força, senta o dedo no like, que é fundamental, claro, para que a gente tenha mais e mais visualizações. Quanto mais visualizações, Leque, mais... Faz a caixa registradora aí. Mais grana, mais notas pra gente aqui, que é fundamental pra todo mundo, tá certo? Brincadeiras à parte, senhoras e senhores, hoje a gente tem aqui uma live muito especial. A gente vai conversar com o vice-campeão da Fazenda 16, um cara que a gente sabia de todo o potencial, muito inteligente, uma oratória precisa, muito carisma, muita beleza, é o galã da edição, sem sombra de dúvidas, mas que cometeu, né, pra boa parte do público aí, alguns erros que talvez tenham sido determinantes para que ele não tenha levado esses 2 milhões para casa. Senhoras e senhores, com vocês e para vocês, meu amigo Sidney Sampaio. Cara, que loucura! 3 meses, Sidney. 3 meses, meu Deus, acabou, graças a Deus. Você já fez uma autoavaliação? Eu sei que você não deve ter visto aí muitos vídeos, só comentários da família, dos amigos. Que análise você, autoanálise agora, você faz da sua participação entre altos e baixos? Olha, assim, eu acho que é um pouco o que você comentou agora aí para os nossos queridos, né, amigos aí que estão acompanhando a gente. Eu acho que eu comecei
com uma cadência mais interessante, mais precisa, mais inteligente. E depois o jogo foi me consumindo, foi me minando, né? Assim, o jogo, abre aspas, a Sasha. Né? Foi, assim, e eu acabei derrapando aí e pecando em alguns momentos, que a gente vai bater um papo aqui, eu acho que a gente vai poder esclarecer. Mas acho que foi sobre isso. Então, acho que assim, eu de fato não tenho experiência em reality, eu não acompanhava reality, assim, eu vejo muito pouco. Né? Não me preparei, acreditei assim que se eu fosse eu bastaria, né? Assim, de verdade, fui muito inocente, eu confesso hoje. Eu acho que essa autoanálise aí que você me pediu é essa. Eu fui inocente. A sua autoanálise é: Sidney Sampaio foi inocente na Fazenda 16. Fui inocente. Você caiu nas armadilhas, Eu seria caí nesse nas sentido? armadilhas, nesse sentido que eu falo de inocente, não que eu sou uma pessoa, né? Claro. Eu fui inocente assim, eu tenho malícia, eu entendo, só que eu fui inocente porque eu caí. Eu caí nessas armadilhas, talvez eu não estivesse disposto a ir tão longe como alguns jogadores lá dentro estavam, sabe? No jogo, né? De ser frio, de ser mais metódico, né? De pensar só em si, né? De ter uma estratégia mais elaborada algumas vezes. Então, assim, teve algumas falhas aí. Bate alguma frustração no sentido de vocês estavam no caminho certo, você começou o jogo assim com uma performance incrível, só com elogios, o público te abraçando, você cai no grupo do bem, entre aspas, o grupo que o público se identificou, que era o grupo do Zelov, mas aí na segunda semana tudo vira. Esse sentimento, né, essa mudança de jogo, o que passa aí no seu coraçãozinho, tendo em vista que 2 milhões não são R$2, né? Sim, e você poderia aí ter carimbado essa faixa de campeão. Bate uma frustração nesse sentido, Sidney? Quis bater, mas depois não bateu. Quis bater. Quis bater? Quis bater, porque assim, né, eu tava muito pelos meus sonhos, pelo meu filho, tinha muita coisa em jogo pra mim ali, né, eram muitas expectativas, mas chegou um momento que o jogo me testou, que o jogo falou assim, cara, e aí? Né, até onde você vai? Essa foi a pergunta que eu me fiz lá dentro, sabe? E de fato não são R$2, são 2 milhões, mas eu falei assim, eu não sei se é essa pessoa. Eu não consegui. Tem alguma atitude sua? Não sei se você viu os vídeos aí. Hoje nós temos... Como chama seu filhão? É Leonardo. O Leonardo, lindaço, aliás, virou aí sucesso nas redes sociais. Todo mundo comentou o apoio que ele fez pra você. Meu torcedor aí, ó. Eu te amo, cara. Esse realmente fez mutirão, né? Pesado pra que você tivesse um bom desempenho. Tem alguma atitude aqui com o seu filho presente que você se envergonha, que você não gostaria que ele tivesse visto na sua participação? Isso é normal, tá? Sim, porque todo mundo erra dentro de um jogo. Teve 2 pontos que eu errei ali, eu errei de verdade, e eu até reconheci esse erro, né? E foram com o Sasha, né? A gente vai explicar que eu vou falar muito o nome do Sasha de novo. Mas eu não sou apaixonado pelo Sasha, tá, gente? E fique claro, as minhas preferências são outras. Assim, a gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu lá dentro, né? Agora da minha ótica, do meu ponto de vista, né? Assim, primeiro o lance da roça, quando eu chamo o Sasha de moleque, o lance da famosa piscadinha. Eu mesmo reconheci que eu estava muito inflamado ali. Né? Você já tinha tretado com ele? Já tinha. Também. Eu já tinha tretado. Exatamente, porque foi isso. Eu discordei com o Sasha, ainda cordialmente. Depois, numa futura conversa, eu vi o Sasha negar uma frase que ele tinha me dito, e assim, eu tinha escutado claramente, que foi uma história sobre a Larissa, o comportamento da Larissa. E eu falei, cara, isso é muito recente para esse cara já ter esquecido essa frase. Aí eu falei, opa, esse cara é mais perigoso do que só inteligente, entende? Sim. Ele tá jogando pesado. Aí, né, eu na roça ainda não tinha tido nenhum problema com ninguém, falei, vou apontar uma pessoa que eu entendi aqui como um jogador perigoso. Elogiei, falei, Sasha, você é um cara muito inteligente, de fato é, e eu acho que você também é perigoso. Então meu voto em você, meu voto é em você hoje. Já estava com essas questões com o Sasha, ele toma aquela punição no Lampião, quando ele estava com o poder do Lampião, que ele combinou com a Larissa. Uma trapaça. Uma trapaça, que fique claro. Horrível, que a gente macetou aqui. Exatamente, entenda-se, uma trapaça. Numa sequência, eu tô com o poder na mão, nós não éramos amigos, já tínhamos nossos, como o nosso querido comentou ali, né, os nossos desentendimentos, discordâncias. Não conversava com o Sasha durante o dia, não tinha essa afinidade mais com ele ali dentro. E ele me soa um fofo. Eu quero te oferecer minha cama, você tá dormindo no chão, que não sei o quê, e me dá uma piscadinha rápida ali, com uma carinha meio de garoto sapeca. O malandro carioca. Eu fui mais sutil, mas foi exatamente isso. Dá aquela malandreada pra cima de mim. Pega a cama lá. Aí cara, eu tava com 10 conto na minha mão. Sim. 10 conto na minha mão, né? Aí eu falei, cara, esse cara tá de pilantragem pra cima de mim. Me exaltei. Não fui inteligente nesse momento. Eu poderia ter feito isso com sutileza. Primeiro erro. Eu acho que foi o meu primeiro erro no jogo. Eu poderia ter sido mais Sasha.
Sim. Poxa, cara. Inteligência emocional? Isso, inteligência emocional. Poxa, cara, eu nunca te desrespeitei. Eu tô com um prêmio aqui na mão. Você sabe que a nossa... Eu poderia ter feito assim. Sim. Eu sido o Sacha. O que eu fiz? Fui acalorado. Cara, você é um moleque, você não me respeita, você sabe que você não pode fazer isso. Porque já era a segunda vez, na minha visão, não. Era a segunda vez que ele estava até então fazendo algo proibido na dinâmica do Lampião. Sim. Então eu fui acalorado, eu fui 2 tons acima. Inclusive eu reconheci isso para ele. Primeiro ponto. Né? E eu vou te dizer o que ele falou para mim no final, quando eu reconheci essas coisas para ele. O segundo ponto, o nosso famoso requeijão. O requeijão. O famoso requeijão. Cid do requeijão, você ficou Cid conhecido assim. Pois é. Isso é uma coisa, né? Tanta coisa, 20 anos de carreira. Virou o Cid do requeijão. Mas tudo bem, eu espero que todos os fabricantes de requeijão desse nosso país incrível reconheçam a minha afinidade com o produto, entendeu? E fazer umas publis de umas requeijão. Publis, quem sabe, né? E eu já estava muito mordido com o Sacha. Sim. Né? Porque o Sacha, ele foi um grande jogador, ele foi um cara muito inteligente, ele soube te provocar na medida limite do respeito. Então só que a constância dessas provocações iam te minando. Foi o que eu te falei, que chegou um momento no jogo que eu não tinha mais uma resistência emocional assim pro jogo que ele conseguiu construir. Não é à toa que ele foi o grande campeão. Então assim, ele estava assim, me incomodando há alguns dias. O que ele fazia? Eu não sei o quanto disso passou para você, se não passou nada. Eu era um cara que fazia muito café lá dentro. Eu não sei se isso apareceu para vocês aqui fora. Todo dia eu fazia café, umas 2 ou 3 vezes. Então eu tinha um ritual para fazer meu café. Eu botava água para esquentar, botava o coador, botava uma água a mais, porque eu gostava de jogar água fervente no coador para limpar, para esquentar o coador, para não bater. Tinha um ritualzinho do meu café ali. E assim, umas 2 ou 3 vezes o Sacha chegou na cozinha, ele já via tudo pronto lá. Tava o coador, a caneca, né, o pó separadinho, a colher, era um ritualzinho que eu tinha ali mesmo de rotina. E o que ele fazia? Passava para mim como se eu fosse invisível, pegava a água e saía fazendo café, sem botar água no coador para lavar, jogava o pó, jogava o café, não sei o quê, mas é como se eu não estivesse ali. Sim. Ele fez isso umas 2 vezes, eu falei, esse cara é muito educado, mano. Você entendia como uma provocação subliminar. Exatamente. Só que ele esperto, ele não estava me agredindo, ele não estava me xingando, Não. só que ele estava sendo, assim, ele estava me desrespeitando, porque de fato eu estava ali. Ele enxerga. Ele sabe, o café não tem perna, o bule não anda sozinho. Se alguém botou no fogo, alguém está fazendo um café. Que direito eu tenho de pegar o bule, fazer o café na frente de quem estivesse fazendo, nem perguntar se alguém começou, se tudo bem, fazer, assim. Ele fez isso umas 2 vezes, eu estou engolindo isso seco. Outro erro. Deveria ter inteligentemente, pô, coleguinha, você não percebe que você está sendo desrespeitoso? Olha só, Claro. eu estou fazendo café. Mas Porque assim, o Cid, a impressão que passava, claro que esses detalhes muito minuciosos a gente não percebeu. Claro que não, exatamente, exatamente. Porque você não falou nada e ele também não. E ele então, também quem tá assistindo o ficou incômodo ali. ficou só meu. Exatamente. Por isso que você me perguntou aí de coisas que, Exatamente. né, que eu errei, então teve isso aí. Mas o que passou pra gente aqui, e aí eu quero entender de você, a desproporcionalidade. Quando que o público fala assim, opa, então. o Sacha é a vítima e eles são os opressores? Porque o Sacha era o queimado. Sim. O Sacha era o capitão do barco, queimado aqui fora. Né? Quando que o jogo muda? Primeiro com as plaquinhas do Justiça por Larissa, e depois vem a treta do requeijão, a piscadinha que você citou aqui pra gente, desencadeia várias outras tretas, né? Principalmente com relação à sua sanidade mental, que ele fala assim, você está tendo alucinações. Isso que foi transmitido aqui pra gente. E aí, você diz, pô, você tá falando que eu tenho problema mental, né? Então a desproporcionalidade, eu cito até um outro exemplo aqui, a Babi. Quando o Sacha vai pra cima da Babi e aponta o dedo na cara dela, não foi uma atitude legal. Óbvio que não foi uma atitude legal. Só que ao invés de vocês que estão lá dentro, eu falo vocês o coletivo, não você, Sidney Sampaio, apontarem assim, poxa, o cara foi pra cima de uma mulher e colocou o dedo e fez ali um gesto de imposição física. Foi isso que aconteceu. O que vocês diziam ali? Pô, o cara queria bater na Babi, o cara ia pegar a cabeça dela e cortar com um machado. Vocês exageravam tanto que soava como mentira pro público. Né? Se vocês apontassem exatamente o que aconteceu... Eu falei muito sobre isso, assim, eu até assim... Eu algumas vezes, é que a gente não sabe, eu não sei o que chegava aqui, né? Mas eu ficava um pouco mais distante, porque eu já estava entendendo um pouco os movimentos do Sacha nessa altura do campeonato. Então eu até falei para ele, pô, Sacha, não, mas eu não quis agredir ela, não fiz nada, ele exagerou. Ela exagerou. A reação da Babi foi demais porque aconteceu. Como a da Fernanda. A Fernanda poderia ter falado, ele me empurrou. Ele me jogou para lá de uma maneira que não foi um gesto agressivo, ele só me empurrou. Se pode empurrar ou não, o programa avalia. Se ela tivesse feito uma reivindicação talvez nesse tom, talvez até o resultado fosse outro.
Mas ele me agrediu é muito diferente de me empurrou, né, numa situação Sim. de me não chegar pra lá. Sim. Né? É diferente. Como foi o lance da Babi. Quando acaba a situação que a Babi sai, eu falei, pô, Sasha, você acha que isso é bacana? Não falei foi isso. bacana. Eu falei isso pra ele. Eu não falei que ele era agressor de mulher, que ele queria bater nela. Eu não sei se apareceu isso, mas eu falei. Falou, essa parte apareceu. Eu falei, Sasha, você acha que foi bacana? Aí ele falou, cara, eu não fiz nada. Eu falei, então faz de novo. Se você acha que foi legal, Sasha, tá na sua consciência, faz de Mas novo. assim, um outro ponto que as pessoas, né? Eu tô fazendo aqui o advogado Claro, dele, que eu não claro, gosto de claro, citar o nome. claro. O que as pessoas confrontavam, realmente, apareceu esse momento que você disse, você acha que foi bonito isso daí? Exato. Mas quando a Babi o perseguia, quando a Babi prensou Então, o cara dentro de um quarto, Aí- aplaudiu, não só a Babi, várias pessoas ali, agressor, palmas pro agressor, ninguém se manifestava. Então é um sentimento, uma Entendo. comoção de injustiça, porque ele entendi. pode ser prolixo, que eu acho demais, Sim. chato, repetitivo, cansativo. Agora, agressor de mulheres ele não é. E o que é justo, o que é certo, exatamente. E aí o que acontecia? Eu, por exemplo, esse lance da Fernanda eu não vi, né? Só que eu já estava tomado, onde tem a inteligência dele nas coisas de costurar. Né? Ele costurava descontentamentos nas pessoas a ponto de talvez ninguém ter se levantado para falar, peraí, o que aconteceu? Peraí, esse termo não está pesado? Esse termo não está sendo injusto? Porque ele acabou conseguindo nos cegar de alguma forma, entende a inteligência Sim, que ele teve nesse claro. sentido? Né? Ele foi criando uns desafetos a ponto de ninguém falar, pera, vou defender esse cara. O que ele fez, deixou de fazer, tá na conta dele. E ninguém começou a perceber que talvez os termos estavam pesados demais. Né? Os termos estavam excessivos. Sim. E talvez esse foi um grande erro também da nossa galera. Né? Não entender que os termos estavam excessivos. Porque se tivesse sido reivindicado o fato pelo fato, talvez o desfecho tivesse sido outro. Porque acabou que ele conseguiu criar esses incômodos que ele ia cultivando diariamente, né? E as pessoas já estavam incomodadas demais. Aí é aquela coisa, uma faísquinha, incêndio. Pois é, Né? a Flora, por exemplo, você gritou com uma mulher preta. Não, ele gritou com Só uma gritou. mulher dentro de um reality show que tá normal. todo mundo gritando todo um mundo- com o outro. exato. Então essas colocações Isso. foram minando a paciência do público. Exatamente. Os exageros, as reivindicações, né, exacerbadas. Eu acho que foi aí que ele levou o prêmio. Sim. Que ele soube cultivar esse desafeto e as reações começaram a ficar desproporcionais. Agora, Cid, reality show você não assistia, você mesmo confessou aqui pra gente. O público é o termômetro, né? O público tá dizendo se você tá indo bem ou se você tá indo mal. Eu fiquei assim, abismado com o pessoal lá dentro. O público tá respondendo. Meu filho, pode tacar o Sasha na roça que nós vamos devolver ele aí. 1, 2, 5, 10, 29. Vocês não respeitaram a vontade do público no sentido de, não tô falando que, então o Sasha é o Frei Damião e a Madre Teresa. Se o público tá voltando com o cara, vocês estão enxergando uma situação que o público tá claramente dizendo, não estamos vendo a mesma coisa. Não valeria um recálculo de rota, não de fazer amizade com o Sasha, um recálculo de rota de apontar outras pessoas, não colocá-lo nas dinâmicas de apontamento, não causar intriga com ele, ainda que ele estivesse provocando, pra daqui 2, 3, 4 semanas, aí vocês retomam o ataque. Não seria mais lógico atender às demandas do público, ô Sidney? Seria, com certeza seria. Mas aí o que acontecia? Mais uma vez ele teve o mérito, né? O que acontecia? Às vezes a gente tentava deixar o Sasha esfriar, nesse sentido, né? O que ele fazia? Incomodava. Lembra que teve uma dinâmica, não sei se vocês recordam disso, que a gente tentou falar que ninguém vai citar o Sasha. Eu aqui, né? lembro. O que ele fez? Ele tentou, a gente conseguiu, beleza. Mas assim, passava 10 minutos, existiam algumas pessoas mais reativas, tipo o Fernando, a própria Babi, durante um tempo, Zé Love. Assim, eu não sei o quanto apareceu, mas eu conversei muito com as pessoas sobre isso. Eu falei, cara, vocês estão fazendo o que ele quer. Né? Porque desde o requeijão... Aliás, já prepara essa imagem aí. Desde o requeijão, que foram os 2 pontos que eu falei que eu errei, né? Porque eu estava muito incomodado com essa falta de educação do Sasha e não manifestei isso para ele. Caí no jogo dele de acumular. No dia do requeijão já estava assim, por aqui com essa falta de educação dele. Falei, vou fazer um gesto mal educado para ele entender na pele. Foi onde eu errei, né? Uma burrice, uma coisa desnecessária, tanto que eu não repeti. A não ser que eu esteja errado, mas eu não tive nenhum outro ato dentro do programa, nos 3 meses que eu fiquei lá, que pudesse dizer que eu sou essa pessoa. Isso era um exemplo que eu estava querendo dar para ele. Isso não é o Sidney. Isso jamais faria uma coisa dessa. Eu acho desnecessário, nada a ver. E depois, aí foi o que eu falei, só para a gente fechar esse assunto, que eu fui pedir desculpa pro Sasha. Apareceu isso? E eu não me Eu fui recordo. conversar com o Sasha. Apareceu? Eu falei, Sasha, Eu não me recordo. Sasha, eu confesso pra você, eu falei desses dois momentos com o Sasha. Falei, Sasha,
Quando rolou a piscadinha, que ele continuou negando, você falou que só apareceu pra vocês, que ele falou que eu tinha tido uma alucinação. A primeira coisa que ele falou pra mim lá na roça foi: você tá com problema mental? Você deve estar com algum problema mental, porque você me chamou de moleque aqui, deve estar tendo uma alucinação, que você falou que eu pisquei pra você, eu não pisquei. Então, assim, essa foi a colocação dele pra mim, ele já me inflamou de novo. Mas, enfim, aí, no dia do requeijão, depois lá na frente, tava conversando com o Yuri sobre isso tudo, ele chegou, eu falei: eu reconheço, sim, Sasha, reconheço 2 momentos com você que eu errei. Que eu fui, não errei, mas eu fui tons acima do necessário. O dia que eu te chamei de moleque, eu poderia ter falado com você de uma outra forma. E o dia do requeijão, que você estava sendo mal educado comigo, eu quis te mostrar que isso não era legal e fui mal educado com você. Uma coisa até infantil, né, no melhor dos mundos. E acho que, mas você poderia reconhecer algumas coisas, tipo o lance da piscadinha, que não era momento, que já existia uma regra. Aí ele vira para mim e fala assim no final dessa conversa: eu não sei se eu vou continuar sendo mal educado. Você entende? Entendo. Eu tô me redimindo com o cara. Tô dizendo: pô, vamos conversar, vamos entender. Você viu como é que era o jogo dele? Quando ele me fala isso, eu falei: eu já entendi. Então, Sasha, eu já entendi seu jogo, já entendi o que você vai fazer e tá tudo certo. Você continua fazendo o seu, que eu continuo fazendo o meu. Aliás, levantou-se uma teoria da conspiração. Primeiro que vocês seriam amigos pela categoria, pela profissão, né? Eles vão ter muita afinidade e tal. Com o passar do jogo, levantou-se a teoria da conspiração que vocês tinham treta aqui de fora. É coisa, um pegou a mulher do outro, um tá devendo dinheiro pro outro. Levantou-se todas as possibilidades. Que vocês tinham treta. Foi bastidor de novela, um falou mal do outro, um pegou o papel do outro. Nunca teve nada. Não, jamais. A gente fez um trabalho junto, mas a gente mal se encontrava, porque a gente era de núcleos diferentes, que a gente chama, tinham cenários diferentes. Os personagens não se encontravam. Os personagens não se encontravam, era de um núcleo militar e ele era de uma comunidade, então assim, a gente não tinha gravação em comum. Né? E até fiquei feliz quando encontrei o Sasha lá, falei: pô, você é a única pessoa que eu conheço aqui dentro e tal, pode ser bacana. E isso mudou rapidamente. Mas aí você falou, que eu acabei não te respondendo, que eu voltei lá para finalizar, que ele tinha, né, que não era legal ter recalculado essa rota. Com certeza. Só que daí que começou a acontecer isso, ele conseguia chamar de novo a confusão para ele. Quando ele percebia que a gente tava querendo dar uma gelada, ele ia lá e pescava um, pescava o outro, pescava o outro. E aí veio uma outra inocência minha, agora eu falo do meu jogo. Como eu tinha aliados, eu tentei muito lutar com essa coisa do não vamos ter grupo, vamos, né? Porque eles formaram aquele grupão e eu comecei a ver os nossos aliados crescendo, virar um grupão. E eu falei: gente, mas isso não vai ficar legal. A gente precisa ter um jogo aqui mais individual, isso é respeitar a vontade das pessoas. Se teve um elenco para pessoas tão diferentes, é para ser legal, cada um tem que falar uma coisa, tem que ter uma coisa mais diversificada, para ser um jogo interessante para o público. Senão a gente ficar falando só do mesmo assunto, mas assim, as pessoas não... Assim, eu fui ignorado plenamente nesse sentido, né? Assim, não teve jeito. E aí eu ficava assim, eu fiquei num dilema, que eu comecei a ficar assim: será que eu vou votar no meu aliado para ignorar o Sasha? Porque assim... Seria uma possibilidade. Falei isso pra Flor também. Exatamente. Se ela não vota no Sasha, e o Albert, e ela tava dentro do jogo. E aí foi um outro grande erro meu no programa. Eu deveria ter separado as coisas. Deveria ter falado: olha, não dá pra votar nesse cara agora. Por mais que só que daí eu também assim, aí como eu tinha essa coisa do, pô, mas eu me achava assim, eu ficava nesse temor. Será que o público vai me achar um sacana, um traíra, um egoísta, porque eu tô pensando só em mim, só no meu jogo, e tô botando pessoas aliadas, que eu não tive problema nenhum de convivência, zero problema de convivência, que eu tô votando nessas pessoas, tendo uma pessoa dentro da casa que eu tenho N problemas, eu ficava preocupado com isso. Sim. Eu pensava assim: o público vai me achar um cara muito escroto. Eu não posso, aí eu ficava nesse dilema. E daí acabava caindo de novo na coisa do Sasha. E por que eu insistia? Porque também, no meu ponto de vista, eu já entendendo que ele era um cara muito sagaz, muito inteligente, eu falava: ele ainda está enganando o público. As pessoas ainda não entenderam o que ele está fazendo. Eu vou tentar provar de novo. E nessa eu fui ficando cansativo, fui me desgastando, porque daí você falou assim, tinha um ponto que, como ele já tinha ganhado um vitimismo, um coitadismo... Aí esquece. Aí a edição mesmo já tava me ignorando, já falava: meu, não quero mais nem saber, você pode se ralar inteiro aí, que eu só vou favorecer aqui o discurso dele. E eu ficava ali tentando buscar um oxigênio. A maior prova disso, quando a torcida dele já estava toda consolidada, foi quando ele chama a Flora de limitada. Ela questiona... Opa, quase que eu derrubo aqui. Ela questiona o Sasha: você me chamou de limitada? Não, eu disse que você não queria olhar pra sua cara e tal. Perfeito. Solta o VAR.
explicitamente tem o vídeo, o VAR, carimbando a mentira dele, Sim. ninguém deu E tá importância. tudo bem. Por quê? Porque a partir do momento que a torcida comprou a história do cara, Acabou, né? aí não importa Não mais. importa mais, Vocês não exatamente. poderiam ter deixado ele ficar tão forte assim. Tão forte. Um outro ponto que eu quero tocar com você, que eu disse nas minhas lives, quero ver se você concorda comigo ou se você acha que eu tô viajando. Tem um ditado, tem uma frase que eu não sei de quem que é, que diz o seguinte: pra você vencer o seu adversário, você precisa reconhecer a grandeza dele. Todas as vezes que o Sasha voltava de roça, você dizia, essa roça não era sobre ele. Não, mas a Gisele pegou pesado não sei com quem. Ah, mas o Albert fez isso. Você sempre não menosprezava, mas dava ali uma justificativa que não fosse. O cara tá grandão demais e a gente tem que assumir isso daí. Você e todos ali colocavam justificativas. Essa roça não era pra ele, por isso que ele ficou. Né? Você não acha que você não reconheceu a grandeza de um cara brabo, que tava difícil de quebrar ali a história dele e faltou esse reconhecimento até pra poder enfrentá-lo? Eu acho que faltou esse distanciamento. Eu vou falar de mim, né? Eu estava muito já envolvido. Ele conseguiu, de fato, o jogo me envolveu. Não vou nem só falar dele. Eu acho que todas as pessoas, o processo, o desgaste, me envolveu num ponto de que eu só queria ser justo. Eu não estava muito mais... Eu queria ter razão. Entende meu erro, minha famosa inocência que eu já disse? Eu queria ter razão, eu fui inocente, porque assim, não era uma questão de não reconhecer, porque eu sempre reconheci o Sasha como um cara muito inteligente. Só que me faltou talvez um pouco de humildade de entender que ele já tinha me vencido. Era nesse sentido mais, sabe? Não era assim de que ele estava grandão ou não, eu não queria acreditar que ele podia ter conseguido convencer as pessoas aqui fora de que ele não tinha errado. De que ele não estava fazendo isso propositalmente. Eu me recusei a aceitar isso, de fato. Eu me recusava, eu falava, não tem como. Tem trocentas mil câmeras aqui. Eu vejo ele fazendo, eu vejo ele, assim, aí na minha ótica, tudo era mostrado. Só que aí chegou um momento que eu falei, não, mas deve ter alguma coisa acontecendo. Porque assim, não tem como. Se aparece tudo o tempo todo, no mínimo, eu ia ter uma dúvida. Mas é o que você falou, só que eu não sabia, por exemplo, do Justiça por Larissa. Sim. Eu não sabia que as meninas tinham sido completamente injustas. Injustas. Eu não sabia disso. Né? Então, assim, se eu já tivesse essa informação, eu ia falar, gente, eu nunca vou conseguir. Aí eu já mudaria totalmente a minha estratégia, entendeu? Porque até então, o que eu estava apontando sobre ele, de fato, tinha acontecido. Poderiam ser coisas tão graves, mas eram reais. Sim. Eram reais. Agora, as meninas falando uma coisa que não aconteceu... Aí eu perdi meu jogo aí. Aí deu ruim pra mim. Ô Sidney, na sua ótica, agora que você entendeu com a sua inocência, né? Se você for pra um segundo reality, daqui a pouco eu quero saber se você vai topar mais um desafio, né? Tem vários realities aqui na Record. Agora você não é mais inocente, agora você não pode mais alegar isso daí. Não. Se é um jogo, não é vida real. Nem sempre os queridinhos do público, eu não tô dizendo aqui que o Sasha é um charlatão, né? Mas a gente já viu vários personagens aí que enganaram muito o público, que o Diga, o último campeão do Big Brother Brasil, né? Que era um cara dentro do programa e fora só decepcionou a galera dele. Essas provocações subliminares, essas atitudes que o público e as câmeras não conseguiam captar, você considera, depois de todos os embates que você teve com o Sasha, atitudes que fazem parte de um jogo valendo uma grana preta, né, 2 milhões de reais, ou ainda você questiona o caráter do Sasha? Eu acho que até a página 3, ok. A partir daí eu já questiono o caráter do Sasha. Sabe onde eu questionei o caráter do Sasha? Na minha saúde. No lance da minha perna. Perfeito. Eu acho que aí foi sobre caráter. Porque assim, ele já tinha entendido, vou tentar enxergar um pouco a ótica dele. Ele já tinha entendido que ele tinha essa sagacidade de manobrar, de fazer isso, de fazer... O jogo dele, antes disso, já estava funcionando. Ele não precisava ter ido tão longe. Daí, quando ele fez essa curva aí e falou, meu irmão, quero que você se lasque, eu não tô nem aí pra sua saúde, eu não tô mais nem pra nada, eu quero que você se foda, perdão. Aqui é internet, aqui porque pode. foi sobre... Porque ele falou exclusivamente, eu quero que você se foda depois. Pra gente passou que se lasque. Falou se lasque, o primeiro foi isso, e depois, num outro momento, ele falou, eu quero que você se foda. Certo. Eu não tô nem aí pra você não é nada, eu quero que você se foda. Ele falou isso também pra mim. Aí eu falei, não precisa. De verdade. Aí eu falei assim, aí já é caráter. Aí eu acho que assim, inclusive depois eu falei sobre isso também. Eu falei, cara, lá dentro da casa ainda falei sobre isso. Eu falei, o Sasha é inteligente, o Sasha é sagaz, ele tá jogando muito. Só que eu acho que nesse ponto ele derrapou pra mim. Aí eu acho que ele pecou. Porque do mesmo jeito que no requeijão eu exagerei, na roça eu não soube falar, eu acho que aí ele não precisava.
Entende? Assim, Sim. foi nesse ponto que eu achei assim que falou mais sobre a pessoa do que sobre o jogador. Fora isso, eu concordo, é um jogo, eu faria 80% do que o Sasha fez no próximo reality, eu aceitaria sim. Eu preciso de umas férias. Com certeza. Eu preciso de umas férias, assim, foi bem pesado, né? O Sasha chegou um momento assim que ele começou assim, quando ele viu que eu tinha entendido os movimentos de jogo dele, ele começou a vir com sutilezas depreciativas no pessoal, em relação a mim. Quando eu comecei a apontar o que ele fazia na hora das dinâmicas, que eu falava, ó, percebe que ele vai interromper todo mundo primeiro. Não sei se aparecia pra vocês isso. Ele interrompia muito. Aliás, o tempo foi criado, nunca teve tempo na Fazenda. O tempo foi criado porque ele era muito repetitivo. Muito. Eu falava sobre isso. Eu falava assim, ó, eu chegava na roça, eu não sei se apareceu isso pra vocês. Talvez eu tenha sido pessoas responsáveis por isso. Eu falava pra todos os outros peões, presta atenção no que o Sasha vai fazer. Começava a dinâmica. Alguém começava a falar ali, pá, 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 tudo é que eu falava, cala a boca, Sasha, respeita as pessoas. Aí quando ele ia falar, o primeiro que ele falava, ninguém deixou falar. Ô, Galisteu, eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu falava, cara, tu é um cara de pau. Você acabou de interromper. A gente criticava. E aí ele interrompia todo mundo, começava a virar uma confusão, e aí às vezes a pessoa do embate queria resolver um assunto com ele, e ele, ó, escapava. Ó. Porque a questão era, eu posso falar ou não posso falar? Tem 10 pessoas gritando, acabou o assunto. Acabou o assunto. E eu comecei a falar isso uma vez, aí daqui a pouco vem esse lance do minuto. Eu falei, glória a Deus. Tanto é que ficou ruim pra ele. Eu falei, do dia que ela deu esse anúncio, eu falei, vai ficar ruim pra tu agora, hein? Agora vai ficar ruim pra tu. E aí, assim, quando ele começou a perceber essas coisas, a questão ficou mais assim. Aí ele começou a falar que eu era apaixonado por ele, que eu era uma criança, que eu tava na 3ª série. Começou a ficar meio pessoal o negócio, sabe? Ele não falava mais de jogo, ele falava da minha pessoa. O Sidney tá todo irritadinho, ele fica tremendo, ele se tremelica inteiro. Ele começou a ficar muito assim, sabe? Ele não... qual foi a última dele? Aí ele falou que eu tava mentindo pro público, que eu tava querendo construir um personagem, que eu era um cara cheio de sombra, que eu tava querendo fazer um bom moço. Enfim, aí começou o lance do galã, porque ele é um ex-galã. Eu falei, Sasha, como assim ex-galã? Me explica um termo. Primeiro que eu acho que esse termo está te incomodando bastante. Você já citou esse termo em algumas dinâmicas no ao vivo, quando eu não estou lá, inclusive. Você adora fazer isso. Você adora falar isso assim, quando eu não estou presente para poder te perguntar algumas coisas. Ele fez isso várias vezes. Aí eu falava assim, eu no Faro um dia eu consegui. Por que o ex-galã? Você está me chamando de velho? Eu só queria te lembrar que você tem a mesma idade que eu. Então, assim, se você está incomodado, se você acha que você é um meninão, eu só queria te dizer que você tem a mesma idade que eu. E eu estou muito bem com meus 44 anos. Zero problema para mim. Adoro ter 44 anos, tá tudo certo. Galã, eu já fiz sim, fiz vários, mas eu fiz N outras coisas. Então, assim, você está incomodado, o que está acontecendo? Eu acho que você tem alguma frustração aí com esse termo. E assim, aí não sou eu que vou resolver o seu problema. Procura uma ajuda profissional, trabalha isso, porque assim, tá chato. Até o Faro deu uma nele, falou, pô, cara, não tem nada a ver você ficar chamando o cara de ex-galã. Então, assim, ele começou a vir com uma questão muito pessoal. Sim. Já na reta final, e aí eu já entreguei. Aí você já tava, eu já tava, cara, sem motivação para brigar. Eu já tava cansado. Eu falei, cara, então é isso que seja. Assim, eu não sei mais o que está acontecendo, eu não vou conseguir provar. Porque também ele usou uma outra estratégia comigo também, que foi muito boa da parte dele para ele, né? Todas essas questões que a gente conversou aqui, ele sempre anulou. Ele falava assim, você não tem jogo, você está repetindo o discurso do Zelov. Você percebe que tudo que eu te falei aqui foi sobre mim? Eu não toquei no nome do Zé até agora, toquei aqueles podcasts. Aliás, ele te anulou o jogo inteiro. Então, exatamente. Enquanto vocês ficavam falando dele. Porque na minha visão, isso aqui é um achismo do Bruno Tálamo, não é? Não foi ele que me disse isso daqui. Sim. Ele tinha um receio, ele tinha um respeito justamente pela sua inteligência. E ele tinha um respeito pelo Zelov. Ele sabia que o Zelov ali era um cara forte. Então, ele respeitava o jogo de vocês dois. O que ele fazia? Ele te anulava. Quando você ficava falando dele, quando você volta da última roça, ele tenta até te salvar no Resta 1. Ele combinou com os amigos dele, com os aliados. Não vamos dar essa moral pro Sidney, porque ele já voltou de uma roça. Se ele volta de 2 consecutivas, o cara entra numa ascendência. Então vamos anulá-lo. Em compensação, vocês, o cara volta, vamos de novo. Não, exatamente. Ele usou essa estratégia. Ele o tempo todo me anulava. O tempo todo assim. Ele nem me olhava às vezes. Era tão grifado isso, que ele assim, não, eu vou deixar você ali, ó. Eu não vou... Quando eu começar... Por isso o lance do perseguir ele pela casa. O lance do vídeo que ele fala assim, que eu tinha problema mental, que eu saio da piscina e fico
puto com ele, que depois eu vou atrás dele e falo, não, vamos conversar sim. Senta aí então e vamos conversar. E ele vai dando as costas pra mim, vai andando, eu vou atrás dele. Sim. Eu falo, não, Sasha, vamos conversar. Você não quer conversar? Você não tá falando que eu tô te ofendendo? Agora eu vou falar baixinho, ó. Eu vou falar bem baixinho. Senta aí, vamos conversar. Ele nunca me deu essa oportunidade. Ele me anulava. Até nesses momentos, isso já era uma estratégia dele. Ele falava, eu não vou nem sentar para conversar com você. Você falou lá, você já comprou, já caiu na minha pilha, agora você que paga o seu BO. Sabe assim? E aí ele fazia isso. E não feliz só da atitude, ele verbalizava. Sidney é uma planta. O Sidney não existe. O Sidney não fez nada aqui dentro. O Sidney é cachorrinho do Zé Love. O Sidney não existe. Ele nada, para mim, é a mesma coisa. Então, assim, ele foi sagaz nisso tudo. Sim. Ele foi muito sagaz nisso Aliás, daqui a pouco a gente vai soltar esse vídeo, daqui a pouco tem um recadinho especial aí pra todos vocês. Eu até peguei aqui no celular, o Sidney, quero ver eu achar agora. Live Bruno Tálamo, cadê aqui? Eu tinha separado. Que é um tema que eu não sei se você também já tem conhecimento, achei aqui. A sua categoria, a sua profissão, os artistas, né, as atrizes e os atores, majoritariamente, em sua grande maioria, não aprovaram o seu comportamento e ficaram do lado do Sasha. Eu separei até alguns nomes aqui, Tayla Ayala, Pamela Cotto, Luiz Clos, Marcela Pignatari, Gisele Soares, Leandro Ramos, Felipe Roque, Paloma Bernardi, Fernando Sampaio, Heitor Martinez, enfim, são os nomes que eu anotei, mas tem vários que aprovaram o comportamento do Sasha na treta do Requeijão, né, especificamente falando, e foram contra você. Te deixa um pouco magoado ou chateado a sua categoria? Não posso dizer que foram todos os atores, mas boa parcela aí da sua categoria ficou ao lado do Sasha. Como que você vê? Não, o Sasha é um cara muito mais bem relacionado que eu no meio artístico. O Sasha cresceu nesse lugar, né? A família dele é do cinema. O Sasha já sempre dialogou muito bem com as pessoas da classe. E eu, na verdade, fui um estranho no ninho. Assim, eu sou filho de pessoas muito simples, não tenho nenhum artista na minha família. Eu caí de paraquedas no meio artístico e sempre, assim, fazia o meu trabalho e voltava para a vida real. Né? Eu sempre, assim, meus amigos eram médicos, pessoas que tinham outras profissões, comerciantes, etc., autônomos. Eu, assim, nunca tive, assim, essa galera do meio artístico, né, como amizades profundas e assim, na vida. Eram colegas de trabalho, a gente sempre se curtiu, se respeitou, mas dentro daquele ambiente profissional. Então, assim, de fato, eu nunca imaginei que alguém poderia, dentro da classe, tomar alguma dor minha. Não me espanta que não tenham tomado, né? Agora... Mas fica uma mágoa, porque assim, eu falo por mim, mas cada um tem uma sim, ótica. sim. Eu, como jornalista, e eu fiquei muito chateado, quando eu participei de reality show, eu vi vários colegas jornalistas me detonando, Bruno Tálamo, fiquei chateado. Você não fica magoado pela sua categoria, e eu nem sei se essas pessoas são amigas particulares do Sasha, não sei, não posso te afirmar aqui. Não sei, das pessoas que você falou aí, a única pessoa, das outras eu não sei quem foram, que eu nem fui atrás disso, também nem vou. Claro. Não me interessa levar essa dor pro coração. A única pessoa que eu convivi, que eu conheço, é a Paloma. Sim. Né? Agora aí vem aquilo que você já comentou comigo. O lance do Requeijão, de fato, é uma atitude que eu reprovo. É uma atitude que eu fiz para ele entender que era algo ruim. Não é uma atitude que eu gostaria que alguém aplaudisse. Muito pelo contrário. Entende? A minha intenção com essa atitude era ser incômodo, era ser indigesto. Então, assim, normal alguém dizer isso é ruim. Só que as pessoas talvez não entenderam, né, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Não que fosse certo, não que fosse correto. Foi o que eu falei. Eu mesmo me arrependi e disse para ele, dentro da casa, que não faria de novo. Né? Mas, assim, talvez as pessoas também me julgaram de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, seletiva, olhando só por uma ótica. Né? Elas não entenderam o porquê da minha atitude. Volto a dizer, não que a minha atitude fosse bacana. Claro. Mas ela não foi uma atitude orgânica. Isso não é o meu comportamento. Né? Aquilo tinha um motivo de ser e existir e acabou ali. Eu vou fazer isso para você ver que é chato, que é ruim, que é desrespeitoso, que isso incomoda, que não é legal. E realmente ele ficou bem pé da vida. Claro. Tanto pela reação dele, fio o dedo aí, ó, você sabe aonde. Então eu falei, funcionou, né? É ruim, não é ser mal educado? É ruim, não é ficar, né, ser desrespeitoso com as pessoas? Não é ruim? Sim. Só que ninguém me entendeu. As pessoas entenderam que aquilo fosse o Sidney. Uma atitude do Sidney. Eu sou esse cara, eu não sou esse cara. Eu estava dando um exemplo para ele de como ser desrespeitoso não era legal. Bom, vamos exemplificar uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá no ponto, Leque?
O Cid do Requeijão, é esse que eu quero ver. Vamos ver, esse momento foi, acho que um momento emblemático, tanto na sua passagem quanto na do Sacha. Não digo que isso contribuiu, assim, absurdamente para a vitória dele, mas foi mais ali um ponto positivo para ele, porque as pessoas tomaram as dores, né, nesse momento. Vamos assistir e na volta a gente continua comentando. Vai lá, Alec. Não, consigo. Boa. Você já viu essas imagens? Não, acho que um café da manhã, Sacha. Não, consigo. Um café da manhã, Sacha. Como você esperou até passar com o requeijão no meu pão inteiro pra fazer Quer que eu isso? passe o dedo no seu pão? Quero que você meta o dedo e saia correndo, filho. Fica possesso. Olha, vamos lá, né? Você já falou muito sobre essa história do requeijão. Pra dona, como diz o Cairo Jardim, a dona Maria Dolores, lá de Uberlândia, a dona Jurema, do interior de São Paulo, a tia do sofá, que é a tia que vota. Né? Claro. Não é o Bruno Tálamo que fica lá votando, né? Não, Quem claro. vota é a tia do sofá, é a dona de casa, é a senhora aposentada. São essas pessoas que, né, você tem que conquistar quando você vai pra dentro de um reality show, e você conquistou muitas delas, por sinal, senão você não era o vice-campeão do programa. A impressão que a maioria das pessoas teve de um ato extremamente hostil, um ato repugnante e um ato nojento, um ato ali de falta de higiene, né? Ao você meter o dedo no requeijão do cara que tá tomando o café da manhã dele em paz. Essa é a ótica que foi transmitida aqui pra gente, Cid. Por isso o erro, né? Por isso que eu digo assim, é visivelmente um erro. Com certeza é um erro, né? Foi o que eu te falei, eu estava muito entalado, muito engasgado com várias atitudes do Sacha, da mesma forma, indigestas, desrespeitosas, né? Mal educadas. Sim. Só que o erro foi meu, eu devia ter me manifestado de uma outra forma já no início, quando isso começou a me incomodar, né? O meu erro foi ter ficado engolindo esse sapo até chegar nesse ponto de ter perdido a cabeça e feito uma coisa que só foi contra mim. De fato, assim, é uma atitude que eu não repetiria, não faço isso na minha vida, não faço isso com o requeijão das pessoas, nem com a comida de ninguém. Esse não é o Sidney, foi um erro, foi uma atitude impulsiva. Sim, claro. Né? Foi uma atitude impulsiva que eu, inclusive, tive a humildade de reconhecer para ele dentro do jogo. Falei, Sacha, eu errei. Eu estava tentando te mostrar o quanto eu estava sendo desrespeitado por você e devolvi para você na mesma moeda, mas foi um erro, me desculpa por isso, não foi legal. Né? Então, assim, ele sabiamente não me desculpou, inclusive deixou provocação no ar. E eu vou continuar sendo mal educado. Só que isso não passou para a tia do sofá. Não passou pra Isso tia, não passou pra tia do dona sofá. Jurema. Isso não passou para dona Jurema. É aí que tá o pulo do gato. Cadê meus advogados, entendeu? Cadê meus advogados? Cadê meus advogados? Doutora Gisele, vou contratar... Então, assim, vou repetir. Não é um ato certo, não foi correto, não é legal, mas teve um contexto, não foi uma atitude orgânica do Sidney, esse não é o Sidney. E a prova de tudo isso é o final dessa história na minha conversa de desculpa com ele. Eu vou continuar sendo mal educado. Então, assim, o que eu estou falando foi provado. Ele estava sendo... Ele não falou, eu vou ser mal educado. Eu vou continuar sendo mal educado. Chama esse VAR aí, cola com a cena do requeijão e talvez amenize a minha pena. O Leque, infelizmente, acho que não vai ter foi, esse VAR, mas prepara aí os vídeos dele com a Vanessa, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, e prepara também o momento em que ele e o Sacha ficam, né, sassaricando ali de um lado pro outro dentro da casa. Eu não vi, vou te perguntar agora o VAR não mostrou pra ninguém, eu não vi você dando os parabéns pro Sacha quando ele é coroado ali como campeão do programa. Nos bastidores teve um parabéns? Teve? Dei lá. É que assim... Quando saiu o resultado, né, teve aquela coisa, ele foi com a mãe dele, teve todo o momento dele, eu respeitei. Claro. Claro, com certeza, mas assim, eu apertei a mão dele, não apareceu mais uma vez. Cadê meus advogados? Eu tenho esse fair play. Não, eu reconheço, já reconheci, falei sim, Sacha, parabéns, apertei a mão dele, falei, cara, sucesso aí pra você, curte esse prêmio, aproveita. Né, a gente já tinha conversado uns dias antes de zerar o game, no sentido de que, assim, deixo muito claro aqui, o Sacha teve várias atitudes que eu não concordo, assim, como eu te falei, o lance da minha perna, eu acho que ele passou em alguns momentos. Também tem o meu mérito e o meu reconhecimento como uma pessoa extremamente inteligente e um grande jogador. Ele mereceu nesse sentido. Se o mérito é por jogo, se a questão é essa, ele foi infinitamente melhor do que eu, nesse sentido. Eu fui o Sidney, eu fui uma pessoa assim, que eu só tentei mostrar quem eu sou, minha personalidade, com erros e acertos. Reconheci os meus erros quando errei, foi o lance do requeijão, foi o lance dos tons acima, que às vezes eu me referi com ele, mas eu estava sendo o Sidney e estava assim, tentando ser uma presença positiva dentro da casa, colaborativa.
Eu sempre que eu via alguém de cabeça baixa, eu ia lá, falava, pô, levanta, vamos, tem jogo, mostra você, faz seu jogo, não desiste de você aqui dentro. O jogo é sobre isso, acredita em você, Claro. coloca sua personalidade pra fora. Enquanto ele, por exemplo, estava na machadinha, entendeu? Então, assim, ele tem total mérito desse prêmio e eu reconheci isso, sim, dei meus parabéns pra ele. E, assim, de fato, vou deixar o que aconteceu entre eu e o Sacha aqui no jogo. Valcir Carrasco, Benedito Rui Barbosa, qualquer outro autor Qualquer de outro novela aí. autor. Chamou o Sacha e chamou o Sidney Sampaio. De boa. De boaça, de boaça. Até porque, o que acontece? São situações muito diferentes. Eu sei, por que que eu digo o seguinte? Não estou falando para vocês que eu vou concordar com o Sacha e vou dizer assim, ok. Só que é um ambiente onde os espaços são respeitados. Eu vou gravar com ele, profissionalmente, como sempre fui, cordialmente, educadamente, sem dedo no requeijão, tá? Eu prometo, né? Isso só se for, né, for uma publi, assim, mas assim, e vou voltar para casa, vou voltar para minha vida, para as coisas que eu acredito, para o modo que eu opero. Então, assim, eu sei separar as coisas e acho que isso também, assim, até essas mágoas todas, hoje, agora que o game já acabou, eu já vejo diferente, porque assim, eu já absolvi ele como jogador, né? Eu continuo dizendo, teve uns pontinhos ali que eu achei que foi demais, né? Alguns momentos eu achei que foi sobre o caráter, mas isso foi 15%, 10%, 20% no máximo. O resto foi jogo mesmo. Sim. O resto foi jogo e ele tem o mérito dele, ele mereceu esse prêmio nesse sentido. Ele foi um grande jogador, ele soube minar as pessoas, ele soube criar as atmosferas que eram favoráveis para ele e contou com a sorte, né? E uma grande sorte nesse momento da Larissa, Muita né? sorte. Onde a Larissa tocou as pessoas e as pessoas marretaram. Aí não teve nada a ver, entendeu? Com situações assim, com o meu jogo em relação a ele, por exemplo. Teve pontos que favoreceram muito o jogo dele. E teve pontos que eu fui inocente, que eu fui juvenil. Agora fazendo aqui uma ponte, né, interligando os assuntos. Assim como a Larissa poderia ter prejudicado o Sacha e na verdade só favoreceu, você ficou com medo quando a Nessa demonstrou claramente que estava apaixonada por você. Aliás, ela até choramingava pelos cantos. Pô, esse homem não me dá bola. Pois é. Né? O Sidney não gosta de mim. Eu tô me humilhando pelo Cid do requeijão e ela Então, não dá bola pra ele, não dá bola pra mim. Eu já me entendi com a Nessa, assim, a Nessa é uma pessoa querida, eu gosto muito da Nessa, mas quando a Nessa fez isso, eu me chateei. Ah, é? Me chateei, assim, porque eu achei uma atitude nociva. Assim, eu falei, cara, será que isso é jogo da Nessa? Eu falei, será que eu tô sendo juvenil de novo aqui? Cara, eu sou muito tonto nesse programa. Eu tava quase tocando aquele sino já. Eu falei assim, cara, não é possível que essa menina tão gente boa comigo tá fazendo esse jogo pra sair por aí falando que eu sou um cara escroto. Ela não disse isso. Não, mas chegou perto, né? Assim, não escroto, mas assim, entende a sugestão? Ela ficou chateada que você não tava dando bola pra ela. Até então, só que eu não Não tava correspondia vendo. às expectativas Até que ela alimentou. até então é normal. Só que eu já cheio da defensiva, como eu já estava vindo do massacre Sacha, né, de ver ele o tempo todo minando e distorcendo e ganhando esse jogo lá dentro, eu falei, pô, será que eu vou ter mais um problema aqui? Né, porque assim, eu fui muito honesto com a Nessa, eu fui muito carinhoso com ela dentro do que eu podia ser dentro de jogo, de estresse e dentro de uma negativa que nunca é legal, né? Para quem quer ouvir o sim ou não, nunca é bom. Claro. Pode ser o mais carinhoso possível, que nunca é bom. Lógico. Né? Ninguém gosta de tomar um toco em rede nacional. Em rede nacional. Mas assim, eu acho que ela também não precisava ter ido até esse lugar. Eu fui sinalizando, porque eu não queria fazer isso. E justamente, por rede nacional, não precisava. Eu acho que eu fui muito claro de que eu não queria. Desde o início, no começo das brincadeiras, eu falava para as amigas delas, eu acho que ela não se conformou com isso. Ou ela quis medir ali alguma coisa de conquista comigo, ou era um jogo dela que depois ela disse que não. Depois eu entendi que não mesmo, acho que é dela. Né? Acho que ela talvez seja uma pessoa muito desejada e tenha muitos pretendentes, e o que me deixa muito feliz, porque eu torço muito por ela. E ali naquele momento eu estava totalmente fechado para a balança e ela não entendeu. Ela falou, como assim esse cara não me quer? Exatamente. Aliás, ela disse na live da Mônica que toparia um power couple com você. Olha aí. Ai, meu Deus. Cocidinho. Aí foi isso. Aí eu falei, conversei com ela, primeiro para parar as brincadeiras, ela, beleza, depois não parou. Seguiu, até brinquei, dei selinho, falei, vamos brincar então, dá tudo certo, mas... vamos beijar todo mundo, dá tudo certo. Aí, quando eu percebi, assim, que ela estava um pouco ainda nessa frequência, foi quando eu chamei ela para conversar na casinha da árvore. Porque ela veio falando assim para mim, você me acha feia? Aquilo me soou um alarme. Sim. Vamos colocar esses vídeos, vamos Aí eu colocar. fiquei preocupado, de verdade, assim, eu falei, pô, será que eu tô deixando nela uma ferida?
uma coisa, né? Porque a gente tá num game. Você se sentiu ameaçado no jogo também? Poxa vida, ela tá vindo pra cima de mim. Eu já deixei muito claro, de uma forma educada, respeitosa, que não é o que eu quero no momento. Pode ser uma armadilha, qualquer reação que eu tenha aqui, vão me taxar de um cara escroto. Você ficou nesse ressabiado de tocar ali, Cid? Fiquei sim. Teve um momento que eu me armei. Assim, que eu falei, opa, deixa eu... Tá perigoso. Tá perigoso. Por que tanta insistência? Né? Até depois a gente foi conversando e eu fui entendendo que era dela mesmo. Ela ficou chateada com você, as plaquinhas que... ela deu plaquinhas até em relação a você, que ela não gostou de algumas coisas. Sim, e aí depois ela me chamou, ela sai e ela me chama pra conversar na festa. Ela fala, olha só, vem cá, você falou que talvez o discurso da fora foi melhor que o meu, uma coisa. Eu falei, Nessa, vamos lá, eu tô super feliz agora, eu não queria ter essa conversa com você, acho que não é o momento, sabe? Pô, acabei de conseguir ir pra final, né, da Fazenda, tá tudo certo, mas assim, todo o respeito que eu tenho por você, eu vou te explicar. Vamos lá. Eu falei pro Jussão isso no momento em que eu vi você, eu abri a porta do quarto e eu vi você conversando com o Sacha. Meu mais adorado participante da Fazenda. Seu best friend. Combinando voto. Aí a Flora tá alinhada comigo ali no discurso de fora Sacha. Você combinando voto com o Sacha, você acha que eu vou pensar o quê? Que É lógico. É o meu jogo. Eu falei pra ela, tá coerente com o meu jogo. E o que eu fiz? Só liguei o modo defesa e falei pra ele, não sei o que a Nessa faria se o dela tivesse na reta e eu tivesse no meio do caminho. Com outras. E é normal pensar isso, porque eu vi você combinando voto com o cara, tinha rolado um outro lance. Ela fazia de tudo pra se salvar. Sim. No começo do jogo ela pulava de Pulava galho em pra cá, galho. pulava pra lá, então eu falei, aí ela ficou meio mordida comigo. Ela eu e a falei, Flor, né? Mas aí foi onde vem assim, a minha conduta. Eu falei, agora uma coisa, você pode até ter ficado chateada, mas eu falei sobre isso com você, e falei. Falei a primeira vez, quando foi o lance que ela tinha feito alguma coisa com a Flora, que eu não lembro, que ela veio me cobrar disso. Eu não lembro o que aconteceu. Foi uma coisa assim, ela me pediu para fazer uma manobra, para botar a Flora na roça, e ao mesmo tempo tava pedindo pra Flora ajudar ela. Eu falei, caraca, eu sou muito juvenil nesse jogo, cara. Eu sou um pamonha aqui, eu sou muito inocente. Até nessa que eu achava que era toda tranquilinha. Tá machadando. Uma das mais falsas. Um amor de pessoa, sim, gente mas, finíssima. Assim, no game. Falsíssima. No jogador ali, ó, cravando na chuteira, e eu assim... Eu falei, que é isso? Aí ela, acho que ela viu meu espanto nesse dia, tanto que ela volta no quarto e fala, Flora, não precisa fazer isso aí que eu te pedi, não. Não precisa fazer isso aí, não. E aí, vaza do quarto, aí depois ela vem, conversa comigo, tenta me explicar. Eu falei, não, Nessa, é o seu jogo. Eu só, de fato, fiquei meio chocado, porque eu não imaginava isso de você, não. Até falei pra Babi, falei, ó, Babi, fica esperta aí, que a Nessa tá pra brincadeira, não. Ela tá pra brincadeira, não. Vai se for com a gente. E aí, eu tinha tido essa primeira, mas eu também conversei com ela, deixei muito claro. Você é solteiro, Cid? Sou solteiro. Solteiro. Eu deixei muito claro e deixei claro o lance do Sacha. Só que ela não sabia, não associou, mas depois ficou tudo bem. Lá dentro do reality, você foi blindado a não se envolver com alguém? Não que não pudesse acontecer, mas você foi com esse foco, ó, tô indo pra ganhar dinheiro, não tô indo pra arrumar ninguém. Eu fui porque, assim, primeiro assim, já tinha minha inexperiência nesse tipo de situação, de estar participando de um reality. Então, na minha cabeça, era uma coisa racional. É muito mais complicado eu ter que cuidar de mim e de uma outra pessoa, porque se eu me vinculo, se eu me envolvo, se eu viro um casal, sendo explícito aqui, o que a outra pessoa faz, não tem como não respingar em você. Se é um casal, a não ser que se eu ficasse tendo muita DR, né? Tipo assim, ó, você fez isso, acaba que não vai ser mais casal. Claro. Se você é casal, porque tem uma afinidade, porque tem um pensamento em comum, e eu, assim, achava isso muito arriscado. Né? Então, assim, eu acho que eu tenho N lugares para encontrar alguém, para me envolver, para viver esse momento. Eu acho que ali não, eu estava querendo ser profissional, querendo jogar, e por mais que eu soubesse que eu não ia ser um artilheiro, mas assim, eu só queria ter que cuidar de mim, sabe? Era sobre isso. Um BO a menos. Um BO a menos, era sobre isso, né? E achei que fosse um caminho mais fácil. Então, sustentei. Felizmente, para ficar mais fácil, eu de fato não me interessei por ninguém. Então, consegui conduzir isso de uma maneira mais... Aliás, você conduziu brilhantemente essa situação. Em nenhum momento houve nenhum apontamento. Olha, o Sidney está sendo machista, está iludido. Não houve nada disso. O pessoal respeitou muito a sua decisão. Já já eu vou soltar esses vídeos na Casa da Árvore, com direito a florzinha, com direito a tudo. Mas antes eu vou chamar meu amigo Ricardo Ventura, da Montreal Cursos. Ele que sabe tudo de comunicação não falada, gesticulação. Vai te ajudar muito aí nos seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Ventura, da Montreal Cursos, cadê você? Será que você está sendo enganado pelo seu parceiro ou parceira?
Será que os seus amigos falam a verdade pra você? Eu sou Ricardo Ventura e na jornada do Não Minta Pra Mim, eu vou te ensinar como detectar quando estão te enganando ou tentando te enganar. Você vai aprender as técnicas da linguagem silenciosa para descobrir quando alguém está te traindo, sendo falso ou mentindo para você. Você nunca mais vai enxergar o mundo do mesmo jeito. E tem mais, para você que é da família Link Podcast, o curso está com 70% de desconto. Use o cupom LINK70. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse montrealcursos.com.br e comece a mudar de vida já. Montreal Cursos, nunca desista dos seus sonhos. A gente faz, a Flor fez, né? A gente estava discutindo aqui no intervalo, até a Flor fez o coach aí com o Ricardo Ventura. Para reality show deve ser fundamental você saber se o Sasha tá mentindo ou não, através aí da linguagem corporal. E você que tem interesse em fazer o curso do Ventura, vai apontar aqui a câmera do celular para esse QR Code que tá aparecendo na tela. 70% de desconto, tá certo isso, Leque? 70% de desconto através do cupom LINK70. Então, se você ficar de fora dessa, vai ser um tremendo vacilo, tendo em vista que vai auxiliar e muito nas suas relações pessoais e profissionais. Grande Ricardo Ventura da Montreal Cursos, tá certo? Um beijo aí pro meu querido amigo Ricardo Ventura. Tá no ponto os vídeos do Sidney? Vamos ver o Sidney com a Nessa, óbvio, com a Nessa. A Nessa queria esse relacionamento, ela queria o Power Couple. Você toparia um Power, não com a Nessa, tudo eu entendi que a Nessa não. Você toparia um Power com uma pessoa que você esteja se relacionando, um affair bem bacana? Toparia, eu acho assim, eu fiquei meio frustrado no modo competição, né? Ninguém gosta de perder, né? Você não perdeu, meu filho, você ganhou 250 pau. Tá tudo certo, exatamente, mas a gente quer, né, a medalha de ouro. Mas assim, depois de umas férias, né, assim, vamos dar uma respirada. Ano que vem, daqui 2 anos. Daqui 2 anos, legal. Daqui 2 anos. Pode Aliás, ir. ô Sidney, antes da gente soltar aqui os vídeos do Sidney, você ganha uma caminhonete, 0 quilômetros, legal, né? Coisa linda. Eu nem sabia que ganhava isso. Nem né? eu, Acho que pô, super feliz. novo patrocinador. Viva Sorte, Viva Sorte. Os outros. Obrigado aí, Viva Sorte. Tô esperando chegar. Isso que eu ia te perguntar. Você vai ficar com a caminhonete ou você vai vender, né, para pegar em espécie essa grana? Não, vou ficar. Eu tô sem carro, só tô com um carro lá porque é um carro coletivo ali da família e tal. Eu já tô um tempo, né, fui tendo outras prioridades, uns apertos, boleto atrasado, fui deixando e tô sem carro, então fiquei super feliz, chegou em boa hora, vai me ajudar bastante. Vai Eu ficar gosto com o de picape, eu gosto de caminhonete, então assim, tô feliz da vida. Sidney, você é um ator renomado, né? Você não é um ator, Sidney Sampaio fez ali uma participação atrás do vaso. Não, você é um cara de destaque, já viveu Obrigado. protagonistas, já passou por várias emissoras de televisão, todo mundo te conhece, Bacana. todo mundo te conhece. Você tá rico? Você tá com uma situação financeira estabilizada? Tô bem longe de estar rico. Assim. Eu tenho um patrimônio, assim, né? Eu tenho uma propriedade que pode, assim, me ajudar a restartar a minha vida, né? Mas eu tô bem longe de estar rico. Assim, eu, inclusive, preciso vender, porque, assim, tô com a minha vida meio estagnada nesse sentido, porque não tenho uma grana hoje para investir, para montar um negócio. O que a pandemia me ensinou que é fundamental. Eu fui muito feliz de viver de arte mais de 20 anos. Eu considero isso um mega privilégio. No Brasil? No Brasil, Meu Deus. mais de 20 anos vivendo só de arte. Dificílimo, né? Um país que não apoia a arte. Exatamente. Tenho, assim, muito, muito orgulho mesmo dessa trajetória. Mas, assim, a pandemia me deixou numa situação bem complicada, porque essa torneira secou, né? E eu não tinha outro ganho. Então, assim, eu me enrolei um pouco, fiquei numa situação mais difícil. E até hoje eu venho tentando me reorganizar, me diversificar e espero aí oportunidades para conseguir respirar melhor. Não, assim, graças a Deus, né? Me mexo, corro atrás, não tenho preguiça, gosto de trabalhar, mas assim, preciso ainda fazer um pé de meia para ficar mais tranquilo. Você tem aspirações artísticas? Fazer uma minissérie, um streaming, Com uma certeza, novela nova? Com certeza. O audiovisual evolui muito, né? E muito rápido, assim, né? Já tem um tempo aí que eu tô fora das telas. Tanto no streaming, que eu fiz muito pouco, praticamente nada, né? Quanto a própria telenovela já mudou bastante. Tem cinema que eu fiz muito pouco, tem muita coisa ainda que eu gostaria de fazer. Estou aberto aí a convites, lembre de mim, estou aqui, Claro. Gosto de trabalhar, amo o que eu faço. E, assim, É bom, é talentoso. E vou ficar muito feliz de poder aí voltar e estar exercitando esse meu lado. Aliás, já, né, faço um apelo aqui para a Record, que está investindo pesadamente na teledramaturgia, Com né, tem o projetos REC lindos 9 lá no... É REC 7 ou REC 9?
Não, R7 é o site. É REC 9? É REC 9, acho que são os acho estúdios. Que é REC 9, acho que é Lá no REC Rio 9, de Janeiro, Sidney Sampaio tá aí dando soco. Não, e eu vi um vídeo da programação nova aí do ano que vem, tem trabalhos incríveis chegando. Novelas por aí. bíblicas. É só lembrar de mim, gente, eu tô aqui, ó, sabe que eu visto a camisa e vou ficar super feliz, eu adoro fazer, os temas bíblicos são incríveis. O streaming também é um lugar que todo mundo quer estar hoje, né? Divulga aí o trabalho. Eu fui muito feliz na Record. A Record, assim, levou meu trabalho para inúmeros países. Sim. Sabe? Eu sou muito grato pela história que a gente construiu junto. E eu tô muito aberto aí, vou ficar super feliz de poder dar sequência nessa história. Que sonho que você não realizou na sua vida ainda, Cid? Você já viveu grandes personagens, você tem aqui o maior presente que Deus te deu. É encontrar um grande amor, é conhecer as Bahamas, é uma viagem. O que você ainda não realizou, pode ser pessoalmente ou profissionalmente na sua vida? Teve algumas coisas que eu não realizei, né? Eu, assim, como eu estava te falando, eu quero muito ainda exercitar o meu ator. Isso para mim é muito importante. Mas, assim, eu tô quase deixando... Eu fiquei na dúvida agora. Eu ia falar pra você se eu quero casar ou se eu quero me formar em medicina. Medicina? Eu tranquei minha faculdade. Sério? Não tava sério, sabendo eu disso. fiz, eu comecei a fazer, tranquei, né? Doutor Sidney do Requeijão. Doutor Sidney do Requeijão. Eu sempre sonhei com a medicina. Acabou que o universo artístico me abduziu aí, me sequestrou. E eu fui muito feliz nessa jornada de mais de 20 anos. Mas eu fiquei com esse outro sonho na gaveta aí. Então, assim, que loucura. eu, assim, gostaria, só que, assim, o tempo tá passando, né? O tempo tá passando. Você topa o desafio de 5 anos de estudo, residência? Sim. A questão agora ficou, assim, o financeiro, né? Sendo muito honesto aqui para vocês, é uma faculdade muito cara, eu não passei numa faculdade pública, eu passei numa particular, e a mensalidade é bem pesada, e eu tô aqui, né, com essa prioridade que é meu filho, é difícil associar tudo isso. Mas vamos ver, coloco muito aí nas mãos de Deus, que o destino me aponte a direção que eu tenho que seguir, mas é um sonho assim que eu gostaria de realizar. Olha só, essa daí eu não sabia. Doutor Sidney, gostei bastante. Ó, vamos chamar então, qual câmera que eu tô? Tô aqui. Vamos chamar então os vídeos do Sidney Sampaio com a Nessa na casinha da árvore, vamos né? ver. Ela tava entre outros, ela tava muito esperançosa. Acontece, Nessa, acontece, né? Nem tudo que a gente quer na vida a gente pode ter. O importante é que ele foi um cavalheiro, um gentleman e te respeitou muito. Vamos ver. Se as galinhas não estão botando mais ovos? Não. Pode soltar todos eles. Eu tô devendo mais um comercial. Eita, um jardineiro desse, hein? Tem camisa e tudo. Vou ter que arrumar um jardim lá na minha casa. Um jardim na minha casa. Ela deixava sem graça, cara. Eu sou tímido. Às vezes ela ficava... Depois da festa de sexta, eu fiquei me sentindo mal, assim. Eu acho que eu posso ter extrapolado algum limite. Sabe, eu tô sentindo mal comigo mesmo. E aí ontem você fez aquela brincadeira lá. Tipo assim, que isso aqui, o que eu quero é sair daqui. A primeira coisa que eu quero sair daqui é se atrasar. Você vai sair daqui, hein? Vai, mano. Vai engatar logo uma viagem, um negócio que eu quero. Oi, tudo bem, gato? Bora, partiu? Ela vai entrar no Tinder, nem vai ver a cara, só vai ficar no coração assim. Vamos ficar uns 3 dias trancados no hotel. Foi bem feliz, não foi... Depois que eu pensei no literal do que eu tava falando, é uma coisa muito agressiva, muito forte, não tem nada... agora eu lembrei, o lance do hotel, eu entendi, foi na piscina, tá? Vamos manter uma distância segura. Foi, ela me falou, deita aqui. Aí eu falei, prefiro manter a distância segura. E ó, pelo que eu percebi, ele fica dando um monte de conselho pra ela quando eles estão juntos. Você só fica rindo. Não, você quando fica de tititi no sofá ali. Milano cada vez mais e provavelmente pode ser que tenha resta um. Sim. E tem poucas pessoas. E eu sempre falei que, desde que a gente se aproximou mais, que você se tornou minha prioridade aqui. Sou sua prioridade aqui. Sim, eu te falei, você me salvou, você falou que você daria uma imunidade, e assim, eu tenho algumas questões individuais em relação ao meu jogo, da galera que tá lá dentro, entendeu? Também, apesar de ser meus aliados, eu tô vendo coisas, né, o tempo todo aqui, que eu acho que todo mundo faz isso, todo mundo enxerga coisas, né? Então, eu posso te dizer que, assim, você foi a pessoa que, né, tirando as coisas que eu te falei que me incomodou, depois me deixaram inseguros, que eu tô mais tranquilo em relação a isso, nesse momento aqui na casa, assim, entendeu?
a pessoa que eu tenho guarda mais baixa aqui na casa é você. Entendeu? Eu sinto muito se de repente eu não correspondi a alguma expectativa sua, sabe? Como jogador, como amigo, como homem. Mas isso não significa que você tenha nenhum tipo de coisa negativa, entende? O que eu quero dizer para você é assim, que você tem que sim se valorizar, tem que sim se gostar. Tinha uma preocupação também. Não, é porque eu tô andando com aqui. Mas assim, que bom, tomara que seja só uma preocupação da depressão, superficial mesmo, uma algumas coisa coisas que ela tinha, e eu vi algumas inseguranças dela, e isso assim, eu me sensibilizei com isso. Como tinha aquelas eu achei que mais do que ser educado, eu queria prova, que a gente conversou bastante, que ela tivesse mais autoconfiança, que ela entendesse que esse meu desvio dela não era por nenhuma coisa negativa que eu tivesse, era sobre mim. Que ela é feia, não é nada disso. Que ela não tinha qualidades, ou que ela não era uma pessoa bacana. Eu assim, queria deixar isso muito claro para ela, que não era sobre isso, né? E acho que eu me esforcei, acho que eu espero que eu tenha conseguido. Conseguiu. Nesse ponto, o público em nenhum momento questionou nunca a sua atitude. Eu vou chamar mais uma vez o Ricardo Ventura da Montreal Cursos. Em 30 segundinhos eu tô de volta. Vai lá. Você está desconfiado se aquela amizade é verdadeira mesmo, não é? Eu sou Ricardo Ventura e vou te ajudar a descobrir toda a verdade por trás das suas amizades. Na jornada Não Minta Pra Mim, você vai aprender técnicas para identificar mentiras, relacionamentos abusivos e saberá como se afastar desses tipos de amizades. Não seja passado para trás e como tudo pode ficar melhor, a Montreal Cursos vai te dar 70% de desconto para você começar agora. Isso mesmo. Utilize o cupom LINK70, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse montrealcursos.com.br. Montreal Cursos, nunca desista dos seus sonhos. É isso aí, Ricardo Ventura da Montreal Cursos. Você que tem interesse em fazer o curso do Ventura, vai apontar aqui a câmera do celular para esse QR Code. Lá você obtém todas as informações necessárias, direto e reto da plataforma da Montreal Cursos, tá certo? Sidney Sampaio, meu amigo, quero te agradecer demais, né? Claro que eu fui um cara que também fiz críticas ao seu jogo, mas você é um cara inteligentíssimo, você é um cara engraçado, você é um cara muito bonito, você é um cara que tem, né, uma carreira assim, eu não tô dando uma de Nessa aqui, pelo amor de Deus. Você é um cara que tem uma carreira, assim, impressionante. Do fundo do coração, desejo aí que você tenha muito sucesso no âmbito profissional, no âmbito pessoal, que você encontre aí um amor para viver o Power Couple. Todas as energias positivas para você, meu querido. E brigadão por ter comparecido aqui ao Link Podcast. Vai viajar? Vai fazer o que agora da vida? Vou ficar um pouco esse príncipe da minha vida, né? Esse filhão. E quero dar uma voltinha aí, fazer alguma coisa, ficar um pouquinho quietinho com ele, curtindo, dando uma respirada, limpando aí o HD, né? Dando uma desopilada, para começar o ano bem, com gás, com energia. E vamos trabalhar, é isso aí. Que venham trabalhos. Que venham trabalhos. Conte sempre com o Link Podcast. Obrigado, você aqui é de casa. Obrigadaço, tá? Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês. Tamo junto. Gente, esse foi Sidney Sampaio, uma simpatia em pessoa. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Tamo junto. É nóis.